reaberta a sessão, eu quero, em nome de toda a mesa diretora, parabenizar todas as mulheres por essa data tão importante, pelo Dia Internacional da Mulher, e como uma forma carinhosa de homenagear a cada uma por tudo o que vocês significam em nossas vidas. Esta presidência convida a nossa primeira secretária, a deputada Paulinha, para que presida a ordem do dia da sessão de hoje. Olha só, que privilégio. Não, estou te falando. Não, é bom escutar isso. É melhor escutar isso do que censura. Até aí, querido. Presidente, meu dia, o privilégio. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todas e todos. Eu quero, por primeiro, deixar a minha manifestação fraterna de agradecimento ao deputado Mauro de Nadal, nosso presidente, que me permite hoje, representando todas as mulheres catarinenses, presidir a ordem do dia nesta sessão. E, em nome da minha amiga Lu, também companheira, parceira da nossa bancada feminina, estendo aos agradecimentos ao deputado Júlio Garcia, que presidiu esta casa em um momento muito especial, deu vida à bancada feminina enquanto liderava a casa. Estendo também o nosso abraço, meu e da Lu, ao deputado Sopelsa, pelos gestos que promoveu, mas de modo muito especial ao deputado Mauro, que permitiu que nós tivéssemos na casa constituídos o Observatório da Violência contra a Mulher, uma causa que foi arguída há mais de 6 anos atrás pela então deputada Ana Paula Lima e toma vida no seu mandato, assim como a institucionalização da Procuradoria da Mulher nesta casa. Quero deixar aqui dito que, se nós estamos avançando nas pautas femininas, mesmo em minoria absoluta, é em razão do apoio inconteste que recebemos dos senhores, que têm, cada um em si, um coração também um tanto feminista. O nosso abraço também eu deixo à deputada Ana Campanholo, que, ainda que não nos acompanhe na bancada feminina, é uma representação também de mulher aqui no Parlamento. Bem, senhores, seguindo, então, a ordem do dia de hoje, nós temos os seguintes pedidos de informação. 061-2023, de autoria do deputado Marcos Vieira, que solicita ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina informações acerca das obras de pavimentação da SC 281, trecho São Pedro de Alcântara e Angelina. Em discussão, em votação, aprovado. 062, do deputado Fernando Krelling, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de pavimentação asfáltica da SC 452, no trecho entre o município de Matos Costa, em trocamento com a BR-153, no município de General Carneiro. Em discussão, em votação, aprovado. Moções. Proposição de número 161-2023, do deputado Maurício Scurlac, manifestando aplauso ao senhor Érico Crick, prefeito do município de Pomerode, pela conquista da 8ª posição do melhor destino turístico do Brasil. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 165-2023, do deputado Maurício Scurlac, manifestando aplauso ao senhor Evandro Neiva por assumir como secretário de Estado do Turismo de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 166-2023, do deputado Pepe Colasso, manifestando aplauso ao senhor Giancarlo de Bom da Silva, presidente da Associação Empresarial de Tubarão, pela passagem do aniversário de 71 anos de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 167-2023, do deputado Maurício Peixe,
que manifesta aplauso ao senhor Carlos Alberto Franzói, gerente da Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Nós temos também proposições e iniciativas 168 e 169, de autorias dos deputados Maurício Peixes e Gessé Lopes, cuja emenda é a manifestação de aplauso ao policial militar Wilson Tainan Wagner pelo salvamento de um homem de 69 anos que caiu no rio do município de Rio Negrinho. Em discussão, aprovado. Moção 170, do deputado Rodrigo Minotto, que manifesta aos familiares do senhor Gerson Costa pesar por seu falecimento. Em discussão, em votação, aprovado. A moção 171, do deputado Gessé Lopes, que manifesta aplauso aos bombeiros comunitários José Araújo de Souza e Alitânia Rodrigues Nandi, e o bombeiro militar Cabo Douglas de Souza Machado pelo salvamento da vida de um transexual que tentava tirar sua própria vida no dia 5 de março no município de Capivari de Baixo. Em discussão, em votação, aprovado. A moção 172, do deputado Maurício Scudlac, que manifesta aplauso ao senhor Ildefonso Cividini, presidente da SIAT, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 174, do deputado Nilson Berlanda, que entrega aos familiares do senhor Rodi Varela pesar por seu falecimento. Em discussão, em votação, aprovado. A moção 175, do deputado Nilson Berlanda, que manifesta aplauso ao senhor Ademar José de Oliveira Paes Júnior, presidente da Associação Catarinense de Medicina, pelas atividades desenvolvidas no ano de 2022, divulgadas em relatório de atividade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 176, do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao pastor Elton Júnior pela nomeação como secretário executivo da Igreja Adventista para a região norte de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 177, do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso à advogada Elza Galdino pelo recebimento da comenda Manuel da Silva Mafra, outorgada pelo Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 178, do deputado Maurício Scudlac, manifestando aplauso ao senhor Adilson Scomel, presidente dos Bombeiros Voluntários de Guaramirim, pela passagem do aniversário da fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. 179/2023, de iniciativa do deputado Tiago Zilli, que manifesta aplauso ao senhor Patrick Alencar Homem, presidente da Cooperativa de Eletricidade Praia Grande, pela passagem do aniversário de fundação da entidade. Em discussão, em votação, aprovado. A proposição 180, do deputado Jair Mioto, que manifesta aplauso ao senhor Adriano de Andrade Bresolim Zísimo Moreira, filho, diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, pelo projeto Converte, que converte veículos a combustão para tração elétrica. Em discussão, em votação, aprovado. 181, de 2023, do deputado Maurício Scudlac, que manifesta aplauso ao senhor Ademar Henrique Borges, secretário executivo da ANFRE, pela passagem do aniversário da referida fundação da entidade. Em discussão, em votação, aprovado. 162/2023, do deputado Matheus Cadorim, que manifesta aplauso ao senhor Adilson Scomel, presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Guaramirim, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Também a 183, de autoria do deputado Matheus, manifesta aplauso ao senhor Adalberto Schneider Rubnik, presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Schroeder, pela passagem do aniversário da fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. De iniciativa do deputado Vicente Caro Preso, manifesta aplauso ao senhor Helmut Danker, presidente da Associação Hospitalar Beneficente Misericórdia da Vila Itoupava, pela passagem do aniversário da fundação do Hospital Misericórdia de Blumenau. Em discussão, em votação, aprovado. Do deputado Ivan Nath, requerendo a constituição do Fórum Parlamentar em defesa do Serviço de Facção de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. E o requerimento também de número 627/2023, do deputado Vicente Caro Preso, que solicita ao presidente da Anatel informações
acerca dos investimentos para a melhoria da cobertura de sinal de telefonia móvel e internet nas rodovias do Estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Deferimentos da Presidência. Esta Presidência comunica que defere os seguintes requerimentos: números 63, 65, 67 a 70. E também requerimento de 615 a 626, 628 a 636, 638, 639, 641 e 645. Comunicação. Esta Presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o nosso regimento interno, as indicações de 128 a 138. Fim da ordem do dia, senhores. Nós suspendemos a sessão ordinária e gostaríamos de convidar a todos e todas que permanecessem conosco, atendendo ao requerimento da bancada feminina, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Nós convidamos aos senhores para assistirem conosco o vídeo intitulado Caminhando com Antonieta de Barros, referente à trajetória da então deputada e os lugares por onde fez história com o seu olhar de educadora, política e cronista catarinense. E eu convido também, já aqui comigo, a deputada Luciane Carminati, a autora do requerimento que ensejou a suspensão da sessão de hoje, para nos acompanhar aqui enquanto assistimos o vídeo e logo após fazer a sua manifestação na tribuna. O número das coisas santas, vida, morte e ressurreição. Quando a cidade desperta, o que vimos do retângulo aberto de um gabinete. O despertar das cidades, a sua volta. A vida tem, nos primeiros instantes, um encanto maravilhoso. Florianópolis, a capital pequenina engastada, na ilha dos ocasos deslumbrantes, com seus contornos verdes, tem despertado as crianças sadias. Numa dessas manhãs sufocantes, assistimos em parte à ressurreição da cidade. A passos apressados passam o operariado. Homens com cigarro ao canto da boca, deixando no caminho percorrido uma tênue nuvem de fumaças. E as mocinhas das fábricas, sobraçando os embrulhos, conversando os fatos do serviço, rindo muito. Depois, os empregados do comércio, elas ligeiras, passo miúdo, pulverizando-se, olhando ao espelho da bolsa e eles ajeitando o colarinho, arrumando a gravata. E toda essa gente que caminha apressada tem um único objetivo: a conquista no militante do pão de cada dia. E os comerciantes abrem os estabelecimentos, enquanto na rua os vendedores ambulantes, cantando sempre em tons diversos, apregoam as suas mercadorias. Lá para os lados da Praça 15, ouve-se os gritos dos garotos, anunciando o Jornal da Manhã. Trepidando sobre os paralelepípedos das ruas, passam velozes fonfonando os autos e os ônibus. Carroças de pão e carrinhos cruzam-se numa ânsia de vida, de conquista, de trabalho. E a cidade, risonha e feliz, entoando, sob diferentes aspectos, um hino ao trabalho, ressurge para a vida.
mundo está velhíssimo, decrépito, falido, com uma moral problemática, uma civilização em farrapos e um futuro comprometido e assustador. O Rio da Bulha era a fonte de água e esgoto da cidade. Era aqui que as lavadeiras se encontravam para tirar sustento. Passavam o dia batendo calças e esfregando lençóis enquanto atravessavam o riacho marinheiros, operários e prostitutas. Uma região da cidade de Florianópolis que a elite não frequentava. Era aqui que a minha mãe vinha lavar a roupa da família do governador Vidal Ramos. Depois canalizaram o rio e abriram a Avenida Hercílio Luz. Se instituímos os Dias das Mães, esses entes por demais caros aos nossos corações, cuja posse é suficiente para nos dar uma sensação de riqueza, dentro da pobreza mais intensa. Catarina Valtric veio com a família Ramos de Lages em 1898. Foi empregada na fazenda na Coxilha Rica, onde a mãe e irmãos foram escravizados. Foi nas imediações do Palácio do Governo que eu e minha irmã Leonor nascemos. Mais tarde, minha mãe abriu uma pensão para estudantes que vinham do interior. O descaso atual dos homens pelas causas do espírito fê-los perder o controle da moral dentro dessa civilização caricata. A humanidade só encontrará o equilíbrio moral quando se realizar a integralização do homem na sua individualidade. Do outro lado da rua, a Catedral, Igreja dos Brancos, onde eu fui batizado e frequentei por muitos anos. Pude acompanhar as comemorações do Senhor dos Passos, tradição que remete à minha infância. É lamentável o divórcio existente entre as crianças pobres e os livros. Germe que faz a palma, chuva que faz o mar. Graças à educação pública tive a oportunidade de estudar e me formar professora. Meu sonho. A vida só é vivida quando a criatura consegue, pelo seu trabalho e tenacidade, crescer e ser boa árvore, a cuja sombra se acolhe nos fracos, cujos frutos satisfazem os famintos. Passei minha infância vizinha à catedral, antes do período da higienização, quando as casas pobres foram demolidas e muitos foram parar nos morros e formar as primeiras favelas. Mergulhei nas letras como jornalista, assinava como Maria da Ilha. Lancei livro e entrei na política. Mas nunca deixei a profissão que escolhi. Cheguei à diretora da escola de normalistas. Logo depois que findou o paraíso, entenderam os homens da necessidade de governá-lo. Mas como fazê-lo? Com a cabeça? Com o coração? Com o estômago? Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, tomei uma cadeira como deputada estadual em 1934. Fato duplamente inédito, uma mulher e negra. Recebi 35.484 votos e permaneci, de 35 a 37. Tive a oportunidade de ingressar no Centro Catarinense de Letras em 1925. Ao lado de outras personalidades negras da cidade, nos encontrávamos regularmente no Teatro da Ubro, a União Beneficente Recreativa Operária. A Praça 15 de Novembro era parte da vida social dos Ilhéus.
local onde o curso ou footing, prática em que a juventude caminhava pela região em que os olhares e o flerte eram a oportunidade das moças e moços se encontrarem sob o controle do país. A geografia separava os brancos e os pretos. Do lado da praça eram os pretos, na calçada os brancos. O mestre, no sentido delicado da palavra, é aquele em cuja companhia abrimos os olhos, indiferentes, ignorantes, para a maravilha do saber ler. Em 1947, retomei a Assembleia e no meu segundo mandato foi quando instituí o Dia do Professor, e que hoje é uma data celebrada em nível nacional. Não basta existir. É preciso saber encher a vida do colorido do bem. Nunca saberemos até onde eu chegaria, mas acredito que até onde cheguei em vida, percorri uma trajetória totalmente nova. Senhoras e senhores, eu quero aqui prestar os nossos agradecimentos. Este documentário, nós temos aqui as coordenadoras gerais, Maria Helena Tomás e Marilane Machado de Azevedo. A Gisele Marques, que foi a nossa Antonieta de Barros, está presente conosco, essa linda mulher e talentosíssima atriz e produtora. Agradecemos também a Chico Caprário, que é diretor e produtor desse documentário, a Guimará, compositor e diretor musical, e ainda o acervo de fotos e Casa da Memória, a produção do SEAD da UDESC, NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Occipital Filmes, e este documentário da história da Antonieta, que foi a primeira mulher eleita neste parlamento, foi produzido em parceria com a LESC, com a nossa casa, então rendo também as nossas homenagens a todos e todas que participaram desse bonito projeto. Eu quero deixar para vocês, antes de passar a palavra brevemente para a Lu, uma reflexão, começando por uma frase dela, de Antonieta: não basta existir, é preciso saber encher a vida do colorido do bem. Essa, gente, é uma das frases marcantes dela, da Antonieta de Barros. E eu quis trazer esse tema, essa frase que ela falava tanto, 86 anos depois, porque ela ainda tem muito impacto. Não basta nós estarmos aqui reunidos no parlamento, nessa casa legislativa. Nosso desafio é trabalhar diariamente para o bem, para melhorar a vida das pessoas, para de fato fazer a diferença aqui no nosso estado. E Antonieta de Barros, ela foi uma mulher que fez incontestavelmente a diferença. Ela foi professora, dedicando grande parte da vida a ensinar. Também foi jornalista, criando jornal, escrevendo sobre educação, política e sobre a condição feminina e o preconceito racial. Mas eu quero trazer para vocês uma ilustração daqui, né, da nossa história. A nossa participação política começa com ela. Com a conquista do direito do voto em 1932, ela assumiu o mandato, então, em 1935, sendo também uma das primeiras mulheres eleitas no nosso país e a primeira mulher negra do Brasil. Os senhores sabem, meus amigos, quanto tempo levou para a gente ter outra mulher aqui nessa Casa Legislativa? Pois bem, mais de 20 anos com Ingeborg Colin, que assumiu por 180 dias a casa, era a primeira suplente. E para termos uma terceira mulher deputada estadual, passaram-se mais de 50 anos, só com a chegada da nossa querida Lucy Schoenack. Isso reflete o que a gente vê na sociedade. Nós tivemos avanços importantes dos direitos das mulheres, algo que, de fato, nós precisamos comemorar.
Mas enquanto tivermos casos de feminicídio, mulheres diariamente sofrendo abuso físico e psicológico, mulheres recebendo menos que os homens para fazer a mesma função, é porque ainda temos que avançar. Hoje, eu assumi a bancada feminina ao lado da Lu, que assumiu a procuradoria, e é um desafio que a gente encontra e precisa contar com o apoio dos senhores, porque nós tivemos uma redução muito drástica do número de mulheres nesse parlamento. Nós não vamos segurar essa pauta se não tivermos o apoio de todos os senhores. E a gente ficou, eu e a Lu, com essa pauta, mas sabendo que em cada coração, aquele, Mauro, que deseja o melhor e a igualdade para todos e todas, a gente vai encontrar guarida e apoio para seguir com as nossas pautas. A gente precisa que vocês nos ajudem na tramitação dos projetos de lei que versam sobre matérias relevantes para a proteção da mulher. E eu quero esclarecer aqui um ponto de vista para os colegas que eu acho fundamental. Não se trata de querer que todas as mulheres nos espaços de poder, ou mais poder, ou disputar com os homens, não é isso. Mas que nós, mulheres, possamos conquistar o que a gente almeja sem sofrimento, sem ter que percorrer o dobro da caminhada. Que homens e mulheres sejam respeitados absolutamente de forma igual, que possam andar na rua com segurança e que tenham as mesmas oportunidades. A gente trabalha para que Antonietas, Marias, Anas, Danielas tenham orgulho de serem donas de casa, se assim desejarem, mães, empresárias, funcionárias ou políticas. Que não sejamos oprimidas pela dificuldade que é chegar onde nós gostaríamos de estar. É sobre educar os nossos filhos com equidade, meninos e meninas, Padre. Da mesma forma, dentro de suas características de gênero, porque sim, nós somos fisicamente diferentes, mas com os mesmos deveres, compromissos e desafios. Uma caminhada longa e cansativa, mas cheia de possibilidades, que não depende apenas de nós mulheres, mas de todos. O feminismo que a gente defende é uma única coisa. Eu quero muito pedir a atenção de Vossas Excelências nesse momento. Uma única coisa. Nós apenas lutamos pelos direitos, oportunidades e, fundamentalmente, respeito de forma igual entre homens e mulheres. É isso que a gente defende, nada mais. O que importa é que a mulher, na escolha que ela fizer, seja respeitada. Por isso eu convido os senhores e todos que estão aqui, para agora, depois de acompanharem o vídeo, ouvirem as palavras da nossa querida Lu, e aqueles que desejarem também fazer as suas manifestações em apreço a essa causa. As vivências da Antonieta, né, que chamou a atenção, eu percebi quando o vídeo apresenta o número de votos expressivo que ela fez, mais do que muitos eleitos hoje, mais de 30 mil votos. Imagine, em 1935, a potência, a força de uma única mulher, pobre, negra, num tempo muito diverso daquele que nós acompanhamos hoje. E o coração dela está nesta casa. Antonieta de Barros é a nossa história, Júlio Garcia. Ela está aqui conosco, nos acompanhando e nos abençoando nos nossos trabalhos. Então, quero dizer para vocês que nós escolhemos essa como uma das ações planejadas da bancada feminina, porque ontem a gente teve um encontro liderado pela Lu, que tratava de grupos reflexivos para homens que promovem violência, porque não há mais como fazer esta fração. O debate da mulher na sociedade não pode ser promovido só pelas mulheres. Ele precisa estar dentro do parlamento. E é por isso que a gente priorizou esse momento, abrindo mão de sessões solenes e homenagens onde só nós falamos para nós mesmas. A gente acredita que também, nesses próximos dias, com o espaço que a programação que vai ter falas também de mulheres negras, camponesas, nós vamos encerrar nossa programação no dia 28 com o Encontro Estadual das Procuradoras
mulheres do estado de Santa Catarina, que na gestão da bancada anterior cresceu gigantemente, de meia dúzia de procuradorias para mais de 100 instaladas nas câmaras de vereadores, e na liderança da Luz, seguramente nós vamos chegar aos 295 municípios. Antonieta, ela conquistou 2 mandatos. Foi a primeira mulher a presidir uma sessão aqui na LESC e foi a única mulher até então a ocupar o cargo de primeira secretária da mesa diretora. E eu quero muito, Mauro, mais uma vez te agradecer pelo gesto, por me ligar hoje 7h30 da manhã e me fazer o convite de, ainda que numa sessão ordinária leve, graças a Deus, né? Porque eu estou muito pouca prática ainda nesse ambiente aqui, me permitir ocupar um espaço que, em absoluto, não é por mim, mas é por todas as mulheres que merecem sonhar com a possibilidade de se verem representadas. É pelas meninas que chegam aí e precisam entender que a política, mais do que tudo, merece a participação da mulher para que a gente encontre uma sociedade mais justa e mais equânime. Então, eu te agradeço, Mauro, não apenas por mim, mas pelo gesto afetuoso com todas as mulheres catarinenses. Hoje, para mim é uma enorme honra ocupar essa função, Júlio, e mais uma vez eu te entrego a minha gratidão e a todos os colegas do nosso grupo que nos derrogaram a confiança de exercer essa função, porque justamente nós levamos 86 anos para ocupar esse espaço novamente. Por isso, a gente sabe que tem um legado a honrar, eu e a Lu. A gente sabe que, assim como a Antonieta, a gente tem que abrir as portas para que mais mulheres possam ocupar as principais posições na política e na sociedade. Assim como a Antonieta, precisamos transformar a nossa realidade, superar barreiras e fazer a diferença na vida das pessoas, todos nós. Afinal, não basta existir, é preciso saber encher a vida do colorido do bem, como dizia a nossa maestra. Muito obrigada mais uma vez, e eu concedo agora a palavra a ti, Lu, para que faça as manifestações em relação ao tema da mulher. Eu quero cumprimentar a nossa presidenta da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, cumprimentar os meus colegas deputados, cumprimentar aqui, em nome da Gisele, toda esta bela obra que traz o legado, a memória e os ensinamentos da Antonieta, que não podem nunca sair desses espaços que aqui estamos. Quero cumprimentar aqui todas as lideranças que estão nos acompanhando. É muito bom tê-los e tê-las aqui, e também quem nos assiste de casa. Eu tive a oportunidade, bem recentemente, antes da pandemia, de desfilar numa escola de samba aqui de Florianópolis. Foi o meu primeiro desfile. E por que que eu aceitei o convite? Porque era uma homenagem a Antonieta de Barros. E eu desfilei na ala das professoras, porque ela era professora, jornalista. Mas a letra do samba enredo é uma pérola a ser estudado. Só vou citar aqui uma frase. Se Deus fez a pele preta, por que tanto preconceito? Acho que esta frase sintetiza o sentido da nossa existência e o sentido que foi imaginar Antonieta aqui nessa tribuna, 1934. Eu ficava imaginando, é como se a gente olhasse para um iPhone criado lá atrás, em 1934, porque ela foi visionária para o seu tempo. Ela enxergou coisas que nós agora estamos nos debatendo, como são todas as questões que envolvem o racismo,
a violência de gênero, né? A luta pela educação pública, que foi tão importante para ela e que trouxe oportunidades. Então, eu quero apenas, abrindo a minha fala aqui, desejar muito que a Antonieta sempre esteja nos abençoando, nos iluminando e nos conduzindo. Estamos indo para o 4º mandato como parlamentar. Quero fazer um registro aqui, que nós, mulheres, nesta casa, sempre fomos a minoria. Tivemos época em que a gente teve um percentual maior, chegamos a ter 15% das mulheres. Hoje, nós estamos com 8%. Também quero fazer o registro de que, nesse período, nós conseguimos, sim, aprovar muitos projetos importantes aqui, com a participação, o apoio de muitos homens, de muitos colegas aqui. Por isso, eu começo dizendo que o nosso debate de mulher feminista não é para segregar ninguém. E eu quero repetir o conceito do feminismo, porque, às vezes, a gente escuta palavras, sai reproduzindo, mas alguém pensa por nós e a gente não pensa. O feminismo não é nada mais, na etimologia da palavra, do que a luta por igualdade. Eu tenho certeza que tem muitos colegas deputados aqui que são feministas, na sua origem, no seu dia a dia, nas suas manifestações. Quero dizer com isso que a gente pode estar abraçado para lutar por essas causas. Nós somos minoria, mas a gente pode continuar aprovando muitos projetos aqui que vão ao encontro da libertação das mulheres, para que a gente tenha uma vida melhor. E nesta casa, vou falar do período que eu presenciei. Nós tivemos a presidência aqui do deputado Gelson Merizio, do deputado Aldo, que teve pouco tempo conosco, sua memória. Nós tivemos do deputado Silvio, do deputado Júlio Garcia, do deputado Sopelsa, do deputado Mauro de Nadal. Todos eles, cada um deixou marcas para a luta das mulheres. Eu poderia falar lá do Merizio, a Galeria Lilás, que, num primeiro momento, a mesa diretora era contra, porque diziam, imagina, agora fazer uma galeria para colocar as mulheres, daqui a pouco vão querer colocar os operários, né, os padres. Nós não estamos falando disso. Nós estamos dizendo que nós somos pouquíssimas e tem que aparecer, né, padre? Quero dizer com isso, de forma muito fraterna, que o deputado Merizio bancou e disse, não, tem que ter Galeria Lilás, sim, e nós inauguramos a galeria, porque as mulheres foram para cima, se organizaram e reivindicaram. Depois nós tivemos, no período do deputado Júlio, um avanço enorme do fortalecimento da bancada feminina. Não importa a quantidade, aqui tem uma bancada feminina que discute temas afeitos às nossas lutas, às nossas reivindicações. E o Júlio nunca nos faltou, sempre nos apoiou. Agora, mais recentemente, com o deputado Mauro, nós tivemos o Observatório da Violência, que é a lei lá de 2015, saiu do papel agora. Eu quero fazer a menção desses 3, e poderia ser todos vocês aqui na condição de presidente, eu falaria a mesma coisa. Não tira pedaço de ninguém reconhecer a autoria das ações. Não tira pedaço. Nós estamos aqui para reconhecer e para dizer, não é tanto no sentido de gratidão, porque dá a impressão que alguém fez por nós, não. É no sentido de reconhecimento, porque teve uma ação, mas teve uma ação nossa buscando isso, agindo para que isso acontecesse. Então, quero fazer esse registro aqui. Mas também quero dizer que, às vezes, a gente escuta falas que nos machucam profundamente, do tipo, estão criando um monte de estrutura, tem a bancada feminina, agora a Procuradoria da Mulher, tem o observatório, e olha os indicadores de combate à violência contra a mulher, nunca diminuem. O que adianta fazer tanta coisa? Nos incomoda muito,
porque a pergunta deveria ser outra. O que mais falta fazer para a gente acabar com a violência, Fernando? O que mais está faltando fazer? Está faltando os professores trabalhar mais o tema? Está faltando a mídia abordar de uma forma mais incisiva? As punições não estão sendo suficientes? Quero dizer que o debate nosso não pode ser, tem estrutura demais, porque tem mulher morrendo demais. Nós fechamos esse ano com 23 mil medidas protetivas. Alguma coisa está errada. E aí eu quero pedir para os colegas deputados, não pode cair sobre os nossos ombros das mulheres a tarefa de resolver isso. Tão somente. Tão somente. Então, todas as estruturas que a gente tem, e quantas mais a gente precisar ter para acabar com a violência, nós temos que fazer. E aí eu termino dizendo aos colegas aqui uma reflexão que eu faço sempre como mãe daí, não como mulher. Hoje é o dia da mulher, mas eu quero também falar como mãe. Eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. Uma de 27, uma de 21 e um menino de 10. Quando um dia o meu filho chegou em casa de 10 anos e disse que o coleguinha passou a mão na bunda da coleguinha, eu sentei com ele para conversar. Porque é aí que começa a violência contra a mulher, naturalizando esses comportamentos. Quando as minhas filhas têm namorado, e eu quero que elas se deem bem, e tenho certeza que os pais aqui e mães querem o melhor para os seus filhos, vocês vão chegar no momento que vão chegar à seguinte conclusão: não é porque eu eduquei bem os meus filhos ou filhas que eu estou livre da violência contra a mulher. Porque a minha filha pode namorar com alguém que pode ser um abusador ou que pode ter um relacionamento tóxico. Então, a luta contra as violências e a violência doméstica é uma luta nossa, porque não tem porteira. Nossos filhos se criam para o mundo, e o mundo tem que ser melhor para que a gente possa ter os nossos filhos melhores, mas a nossa vida melhor e a vida de todos e todas. Então, eu quero terminar aqui, nesse momento, a minha fala, dizendo que há muita luta a fazer. Nós vamos contar muito com vocês aqui. Nesta casa tem muitos projetos de lei tramitando. Eu destaco aqui o debate que nós fizemos ontem à noite. Gostaria que os deputados da CCJ, presidente Mauro, se debruçassem sobre este PL. Este PL diz basicamente o seguinte: nós vamos constituir os grupos reflexivos de homens autores de violência. Aí eu escutei, então agora não vai mais ter punição? Não, tem nada a ver com isso. Além da medida protetiva ou da punição, ele terá que participar de grupos reflexivos com psicólogo e assistente social. Porque se a gente só dá a pena, nós mulheres chegamos à conclusão, mudando a penalidade, o que acontece, Júlio? Só muda a mulher. A mulher denuncia, namora com outro, casa com outro, a violência está aí. Porque o sujeito não mudou. Nós temos que mudar o sujeito. E os grupos reflexivos conseguem acabar com a reincidência de 60%, dados do CNJ, para 2,5%. 2,5%. Então, quero fazer o pedido aqui aos colegas deputados para que este projeto dos grupos reflexivos, que pode ser discutido com o MP, com o TJ, tem um monte de instituições aí discutindo e formulando, que a gente possa trazer aqui para casa. E lembrar também que esta casa foi protagonista na votação, o ano passado, que permitiu que a escola Antonieta de Barros pudesse voltar para a prefeitura, e a prefeitura tem que assegurar na escola Antonieta de Barros, tombada pelo patrimônio, tem que assegurar um centro de memória à cultura afro, à cultura negra,
porque o nome da escola é Antonieta de Barros. Então, colegas, muito obrigada. Queremos vocês do nosso lado, não à frente e não atrás, ao nosso lado. Um grande abraço, muito obrigada. Parabéns, Lu. Eu consulto se os senhores deputados gostariam de fazer uso da palavra para algum comentário, por 1 minuto e meio, para que a gente retome depois a sessão ordinária. Deputado Marquito, a palavra é sua. Deputado Mauro, em seguida. Muito obrigado, deputada Paulinha, deputada Luciane Carminati. Quero também cumprimentar todos e todas que acompanham essa sessão. Quero parabenizar a bancada feminina da Assembleia Legislativa. Eu que estou como deputado de primeira viagem, fico muito honrado de tê-las na composição e na condução desses trabalhos e de apresentar a todo o parlamento catarinense essa ampla e extensa programação para o Dia Internacional da Mulher e dizer da importância desse debate franco, aberto, sincero e fundamental na garantia da vida e dos direitos das mulheres. É para isso que a gente tem que trabalhar aqui. O papel de um parlamentar homem como eu também é de ampliar os horizontes, se colocar lado a lado nesta luta e na diminuição e na extinção das injustiças e das violências que as mulheres sofrem nesse país e no mundo. Então, eu tenho maior alegria e satisfação e garantam também o meu compromisso, a minha luta, a minha resistência para que a gente avance cada vez mais e esses dados que foram colocados, eles não se multipliquem aqui no Estado. E quero também saudar a toda a família de Antonieta de Barros, que ainda estão presentes aqui e que ela precisa estar sempre presente nesse plenário e no Parlamento catarinense. Parabéns e conta comigo. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito. A palavra eu concedo agora ao nosso presidente Mauro de Nadal. Senhora presidente, deputada Paulinha, deputada Luciane Carminati, esse momento ele é de uma significância muito grande para Santa Catarina. Não somente pelo fato de estarmos sendo presididos por uma deputada estadual, mas principalmente pela fala eloquente das nossas duas deputadas. Vocês expressaram tudo aquilo que os nossos corações gostariam de falar nesse momento, numa data tão importante e reflexiva. Então, parabéns a vocês por esse momento, parabéns a vocês trazerem à memória da nossa sempre lembrada Antonieta de Barros, aos seus familiares que aqui estão, as pessoas que participaram da elaboração de todo este vídeo que foi apresentado, um resgate histórico, e eu sou muito apegado, sabe, a esses resgates. Eu gosto de ter sempre esta memória muito viva da importância do passado nas nossas vidas, né? E se hoje, deputada Luciane, se hoje a gente percebe que há uma crítica porque aumenta a violência contra a mulher, mas também, por outro lado, nós temos que fazer uma reflexão de que muitas vezes essas informações aconteciam a 4 chaves, nos porões, e hoje essas ferramentas que nós estamos oferecendo à sociedade estão indo ao encontro da sociedade para buscar essas informações e, com as informações, trabalharmos políticas pontuais que ajudam, que defendam, que valorizem a mulher. Então, essas ferramentas que são louváveis. E se isso está acontecendo, se hoje nós estamos com esses trabalhos todos de excelência, é fruto da perseverança de todas vocês na luta em defesa dos direitos da mulher. Então, recebam de coração as nossas considerações e os nossos parabéns pela luta e pelo trabalho que você desenvolve. Parabéns. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada pelas palavras. Concedo agora a palavra ao nosso eterno presidente, Júlio Garcia. Senhora presidente Paulinha da Silva, senhora secretária DOC, deputada Luciane Carminati, esse vídeo que nós acabamos de assistir, eu vou saudar os senhores deputados e as pessoas que nos visitam. Esse vídeo que nós acabamos de assistir, para mim, foi uma coisa assim sensacional. É um vídeo curto, mas na minha cabeça passou um longa-metragem, né, pela história e por aquela cidade maravilhosa que eu tive a oportunidade de acompanhar o seu crescimento, pelo avançado da minha experiência e por ter vivido aquele tempo
daquela cidade bucólica, linda, mas que apresentava desigualdades imensas, inimagináveis. Nós vimos uma cena naquele vídeo, eu não sei se todos aqui sabem o que quer dizer a palavra footing, o que essa palavra representava naquela época. Footing, deputado Mauro, era um passeio que os homens faziam de um lado da calçada e as mulheres do outro, numa espécie de busca de uma paquera. Era assim que funcionava. Mas, pasmem, o que nós assistimos naquele vídeo eram separadas pessoas pela cor. Os pretos caminhavam de um lado e os brancos do outro. E eu chamo a atenção disso porque, numa época em que o footing separava as pessoas pela cor, uma negra, pobre, chegava ao parlamento catarinense. Imagine o que representa isso. Numa época de tanto racismo, de tantas diferenças, uma negra chegar ao parlamento. A história de Antonieta de Barros não preciso dizer e nem repetir, porque o vídeo já disse tudo. É uma história linda, maravilhosa, e tomara que ela esteja sempre, né, presente aqui conosco. E o resgate que a bancada feminina vem fazendo da história e a luta que as mulheres vêm empreendendo para que nós tenhamos cada vez menos desigualdades, merece o nosso apoio e o nosso aplauso. Eu, deputada Luciane Carminati, sou da bancada feminista. Não da feminina, mas da feminista. Muito obrigada, Júlio. E quero ressaltar ainda que, da Antonieta de Barros, eu só conheci a história, por ter lido, acompanhado, né? Mas a segunda parte da história, que demorou 86 anos para chegar aqui uma mulher, e sabe quem chegou? Não foi uma médica como foi a primeira deputada federal lá de São Paulo, não, foi uma agricultora, que chegou aqui com o pé rachadinho da agricultura, da roça, que fazia debate aqui, nessa tribuna de igual para igual, e que defendia todas as causas nas quais ela acreditava que aquilo ali é uma mulher de valor. Minha homenagem nesse dia a vocês, na pessoa da deputada Lucy Choinaski. Abraço a todas. Obrigado, deputado Júlio. Concedo a palavra agora ao deputado Emerson Stein. Também quero parabenizar, nesse dia as mulheres, já parabenizei antes, mas as nossas deputadas, a nossa presidente Paulinha, a Lucy, a Ana Campaiolo também, a bancada feminina pela luta, e falar um pouquinho que a Procuradoria da Mulher nos parlamentos, como falou a deputada, vem crescendo, e é de suma importância que tenha o nosso apoio, tenha o apoio da Assembleia Legislativa, porque só assim muitas mulheres têm tido a defesa lá nos municípios através da Procuradoria da Mulher e tem ajudado muito nesse embate aí da violência contra a mulher. E também parabenizar aqui a família da Antonieta de Barros, a atriz, o filme que foi passado aqui para nós, veiculado aqui, que é de suma importância da história, do resgate. E como falou nosso líder, Júlio Garcia, emocionou e emociona sempre a gente voltar ao passado e relembrar nossas raízes. Então, parabéns e que Deus abençoe essa casa e que as mulheres podem, com certeza, contar com esse deputado e com todos que aqui estão. Muito obrigado. Obrigada, deputado Emerson. Concedo a palavra agora ao deputado líder do governo, deputado Massoco. Cumprimentar a presidenta Paulinha, cumprimentando a presidenta Paulinha, a deputada Luciana Carminati. Primeiramente, eu quero fazer uma fala no sentido de parabenizá-las pelo trabalho que realizam, pelo dia de vocês, mas também pela forma que colocaram as palavras nos antecedendo aqui. Ambas foram perfeitas, palavras muito bem colocadas, palavras de entusiasmo, palavras que remetem à história, remetem ao presente e preparam o futuro. Saudar também a quem preparou todo esse filme, assim podemos dizer, muito lindo. Confesso que eu não conhecia muito sobre a Antonieta, fiquei impressionado.
não só pela votação dos 35 mil votos, mas pela história. Ninguém faz uma votação se não tem uma história já conquistada. E numa época que não tinha praticamente nada de informação. Você tinha, e ainda era na cédula. É algo que me chamou bastante a atenção. E dizer também da minha homenagem a todas as mulheres mães, aproveitar esse momento para agradecer minha esposa, minha família. A mulher é tudo na família, é a sensibilidade, né? É o trabalho, é o serviço, é o dia a dia, é a calmaria. E sério dizendo que se estou aqui porque tive uma mãe já falecida, se tenho 2 filhas porque tenho uma esposa mãe, e se tenho um neto é porque tenho uma mãe que é filha. Essas eram minhas palavras. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Concedo a palavra ao deputado Maurício Scudilhac. Obrigado, presidente Paulinha, deputada Luciana, 2 grandes legisladoras, 2 grandes deputadas. Às vezes é final de semana, não tem dia. Lá me liga a Lu, deixa um áudio, Maurício, estou aqui em tal lugar, numa reunião, tem um problema, você conhece a área de segurança, o que podemos ajudar? Paulinho, todos vocês continuam a história dessa nossa heroína e das mulheres. E eu disse hoje, fiz uma homenagem, hoje é o Dia da Mulher, mas era ontem, vai ser amanhã, e tem que ser todos os dias. Então, em nome da minha mãe, Juventina, da minha filha, Arielle, da minha neta e da minha companheira, 2 Heloísas, né? Essa homenagem às mulheres. Eu vi hoje aqui na tribuna falarem de situações de mulheres de sofrimento, que elas nunca demonstram a dificuldade, o sofrimento. E eu lembro, o delegado Egídio falou, e eu hoje estava ali, estava pensando num caso que eu fui junto com os policiais atender um caso de violência doméstica. A mãe tinha feito o que era possível fazer com o que ela tinha de alimento, e aquele pouco que ela tinha feito, o marido bêbado chegou em casa e jogou tudo no chão, e ainda agredindo a família. Então, a gente vive situações inimagináveis. Mais 30 segundos, por gentileza, para o deputado poder concluir a sua fala. De mulheres que casam para fugir de violência, às vezes, lá numa família onde estão todos num quarto só, de mulheres que daí encontram o agressor no casamento, porque ela quis fugir de uma e acabou em outra área de violência. Então, as mulheres precisam de atenção especial. Eu vou pedir mais 30 segundos só para citar. Tem um projeto que eu apoio em São Miguel do Oeste, que é Gol de Bico. É uma escolinha de futebol feminino. E elas vão nas escolas públicas e procuram trazer, deputado, o maior número de meninas para o grupo. E muitas meninas ali dizem que aquele projeto foi a salvação. Porque aí elas encontram alguém que elas conseguem contar o problema, esse alguém leva para morar com alguma delas e vão resolvendo problemas de violência contra a mulher. Então, tem muito que ser feito e vocês são a nossa bandeira nessa luta. Parabéns. Obrigada, deputado Maurício. Concedo a palavra ao deputado Lucas Neves, meu querido parceiro. Boa tarde, deputada Paulinha, deputada Luciane. Eu quero cumprimentá-las pelo seu dia e, de forma extensiva, a todas as mulheres aqui desta casa, da Assembleia Legislativa, e reconhecer aqui a luta das mulheres através de vocês, 2 mulheres deputadas,
que foram eleitas e que aqui estão representando o povo catarinense, defendendo as suas causas e sempre com muita responsabilidade e com muita excelência. Por isso, nos orgulha vê-las aí neste espaço, que é o espaço que vocês devem estar, e é o espaço, vocês devem estar no espaço que vocês quiserem estar. E eu conheço a história da Antonieta e quero cumprimentar os familiares aqui, da deputada Antonieta de Barros. Conheço por ser da política, e sei que aqui, na grande Florianópolis, as pessoas também conhecem, porque é muito difundida a história dela. E a gente não tem ideia, eu tento fazer alguma ideia do gigantismo do que ela foi na época. 35 mil votos, numa época em que era infinitamente maior, aliás, infinitamente menor o número de eleitores, a gente consegue ver o quanto era significativa a Antonieta de Barros. Se a gente olha hoje a situação de violência contra a mulher, imagina na década de 1930, o quão difícil foi para ela conseguir chegar aqui. Então fica um grande desafio e a nossa responsabilidade, e eu venho do interior do Estado, de a gente fazer também com que o interior do Estado, através da educação, tenha a oportunidade de conhecer, que as nossas crianças, os nossos adolescentes tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais da história de Antonieta de Barros, das lutas de Antonieta de Barros e da representatividade que ela teve e continua tendo para o Estado de Santa Catarina e para a política brasileira. Então, gostaria aqui de homenageá-las. Uso essa gravata aqui em homenagem a vocês, é muito pouco diante daquilo que nós temos que fazer, e essa valorização, deputado Sérgio Mota, é hoje, é amanhã e todos os dias. Então, parabéns, deputadas Luciane e deputada Paulinha, e também parabéns aqui, de forma extensiva, à família de Antonieta de Barros, que é um orgulho para o nosso Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Lucas. A palavra agora é concedida ao nosso pastor, que nos abençoa diariamente, deputado Sérgio Mota. Obrigado, deputada Paulinha, que preside essa sessão, deputada Carminati. Parabéns, em nome de Vossas Excelências, eu também parabenizo todas as mulheres no dia de hoje, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu não sei por que existe violência contra a mulher. Excepto Adão, todos nós viemos da mulher. Então, a mulher faz parte da evolução, a mulher é tudo. Então, parabéns, parabéns à família da Antonieta de Barros, uma história linda. Eu sou casado também com uma negra, a Márcia, minha amada já há tantos anos, e, infelizmente, existe preconceito, racismo, mas tudo isso tem que ser vencido. E Antonieta de Barros é o maior exemplo de superação, o maior exemplo que, independente de cor de pele, todos vencem quando colocam o objetivo no coração. Então, parabéns, mulheres, conte com o deputado Sérgio Mota, sempre aqui estarei junto nas causas que as mulheres precisarem. Estamos juntos. Muito obrigada, deputado Sérgio. Concedo a palavra agora ao nosso querido deputado Matheus Cadorim. Olha, eu fui atrás da informação e ela fez 15% dos votos daquela eleição. Calculem hoje a quantidade de votos que ela faria. Então, é impressionante realmente o impacto dessa mulher na história do Estado, e que isso sirva de reflexão para todos nós, né? Que isso sirva de exemplo para que a gente possa, como hoje a gente viu aqui na tribuna, que foi tanto levantado a sequência de deputados levantando questões legislativas em benefício das mulheres. Mas uma observação que a gente fez ali foi que justamente tudo que foi feito ali hoje, protocolado como um projeto de lei, foi para mitigar violência, abuso, deficiências, enfim, com relação às oportunidades e à vida das mulheres. Então, que nos próximos anos a gente possa vir aqui com propostas e projetos que já sejam em benefício de um momento muito melhor, né? Muito mais saudável, muito mais inteligente do que é o que a gente vive na realidade de hoje. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, deputado Matheus. Concedo a palavra ao deputado lagiano Márcios Machado. Obrigado, deputada Paulinha, presidindo essa sessão importante. Cumprimento também a deputada Luciane, a Cléo, né, Cléo, em seu nome a todas as servidoras aqui, cumprimentar de forma muito especial as mulheres que fazem parte da minha vida, que todo dia é dia da mulher, mas hoje nós colocamos
exaltamos essa presença do sagrado feminino que também está presente no homem, e o sagrado feminino e o masculino que faz essa comunhão tão bonita, essa transformação da vida. E nós homens, digo num contexto geral, por medo, por vaidade, fomos deixando como uma coisa, e hoje ela se apresenta de forma orgânica dentro de uma plataforma da árvore da vida de verdade. A mulher, ela encanta, ela tem um jeitão diferente que nós precisamos modelar para poder trazer isso. E aqui eu trago uma das pessoas, para mim, a pessoa mais importante de tudo, que é a minha mãe. E aí as minhas avós e as mulheres que trabalham para mim no gabinete, porque a maioria do meu gabinete são mulheres. A minha coordenadora da engenharia é mulher, a minha coordenadora da comunicação é mulher, e isso você percebe os detalhes, uma sutileza, e hoje é um dia extraordinário. A Antonieta de Barros nos engrandece, sendo o único estado que tem nome de mulher, e ela a primeira mulher deputada estadual, com 35 mil votos, algo fora impensável. E como trabalhar com isso, e peço os 30 segundos por gentileza, como trabalhar com essa dualidade, porque até então na cidade do Painel, nós tínhamos na década de 70, um clube para negros e um clube para brancos. E isso do ladinho aqui em Santa Catarina. Então, como que a gente consegue trabalhar, e ela nos representa e nos dá luz para poder seguir, que não é a cor da pele, mas é nossas ações, que é a ação que reverbera para o universo, né? Isso que nós precisamos entender e compreender, sendo o sal e a luz do mundo. Parabéns, maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, deputado Márcio. Concedo a palavra ao nosso querido Sérgio Guimarães. Já rendi hoje as minhas homenagens, através da minha mãe, da minha esposa, da minha filha de 8 anos, e novamente agora a vocês. Eu estava agora aqui pensando, só para vocês terem uma ideia, dos meus mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais, 63,4% são mulheres. Só para vocês terem uma ideia. Algumas pessoas já me perguntaram, já me questionaram, Sérgio, por quê? Eu respondi, não sei. Talvez pela forma como eu escrevo, talvez não tenha uma explicação. O fato é que elas estão ali, todo o meu carinho, toda a minha demonstração de amor. E, deputada Luciane, conta comigo no projeto. Me chamou muita atenção ali aquele projeto que Vossa Excelência fez menção que está tramitando nessa casa, e faz todo sentido. Grupos de reflexão, né? Porque senão bateu hoje, amanhã separa, e vai continuar, e vai continuar. Então, conta com o deputado estadual Sérgio Guimarães, parabéns a vocês. Hoje, quando eu estava dando parabéns para as mulheres, eu dizia que hoje é um dia, mas é todo dia o Dia da Mulher. Então, contem comigo, parabéns novamente. Obrigada, deputado Sérgio Guimarães. A palavra agora é concedida ao nosso querido padre Pedro, para fazer a sua manifestação. Obrigado, deputada Paulinha, deputada Luciane. Eu gostaria, assim, de uma forma muito breve, de manifestar aqui o reconhecimento, né, pela atividade realizada na tarde de hoje, no dia de hoje, trazendo presente a história, a caminhada de Antonieta de Barros, e uma história muito atual. E na minha manifestação de hoje à tarde à tribuna, quando falava sobre o dia 8, as mulheres, fiz menção e faço questão de recolocá-la neste momento, porque nós vivemos um contexto de muitas contradições. E num século que nós estamos vivendo, nós convivermos com qualquer tipo de violência, mas especificamente esta, e que ela se acentua de uma forma destacada no contexto doméstico,
infelizmente, é inaceitável, né? Que nós tenhamos ainda esse tipo de não convivência, Me parece que seria importante que todas as esferas de governo pudessem pensar, porque é uma questão cultural também, que está por detrás disso. E nós temos que começar desde quando nós pensamos o ser humano. Antes de ser concebido, quando ele é pensado. E para tanto, nós precisamos voltar aos bancos escolares. Quem sabe uma disciplina que pudesse tratar da questão da igualdade de gênero, de direitos, a gente começasse a construir um novo pensar, uma nova forma de se dar, de se relacionar, de construir e por ali afora, né? Então, acho que esses momentos são ricos, são importantes nesse espírito, nesse sentido. Olha, quantas manifestações que aqui houveram à tarde de hoje, né? Fora as de vocês, né? Além, né, da contextualização todas de vocês, as manifestações dos colegas parlamentares aqui. Muita coisa extremamente importantíssima para que a gente possa, aos poucos também, né, reconstruir um pouco essa caminhada toda, né? Deus não colocou nós, né, para estarmos de lado avesso, de confronto, né? Nos construiu de uma forma igualitária, né, para a gente viver e conviver deste jeito, né? Com respeito, com amor, com carinho, com dedicação e por ali afora, né? E é assim que a gente constrói uma sociedade boa da gente poder viver e conviver. Então, parabéns a vocês pela condução do trabalho todo e a todas as nossas mulheres. Obrigada, padre. Eu quero aproveitar para lhe agradecer de modo especial, porque a primeira vez que eu presidi a sessão foi uma honra que Vossa Excelência me concedeu dias passados agora. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pois não? Deve estar estranhando, porque eu não sou de muito falar, e vou falar novamente, mas vou ser bem breve e vou terminar com um requerimento. No mundo que nós vivemos com essas redes sociais, tantas coisas imprestáveis, volta e meia nós encontramos, né, coisas maravilhosas. Eu encontrei um vídeo que publiquei na minha rede social no dia de hoje e queria fazer um requerimento a Vossa Excelência. Eu não resisti, para nós, antes de encerrarmos essa manifestação aqui, essa comemoração, que nós pudéssemos assistir esse vídeo, se tecnicamente for possível. É o meu requerimento, presidente. Para nós é uma honra, deputado Júlio Garcia, encerrar este ato solene com uma homenagem, uma referência prestada por Vossa Excelência. A equipe está pronta para exibir? Então, só requerimento deferido, vamos assistir o vídeo do deputado Júlio Garcia. Pois não, pela ordem, deputado? Obrigado, deputada Paulinha. Só para informar que a gente também está conversando junto à diretoria de cultura aqui da casa e com alguns autores importantes da cidade que têm resgatado a memória da população negra e de figuras públicas negras da cidade e do estado de Santa Catarina para recolocar o quadro de Antonieta de Barros que foi pintado para estar exposto por um período aqui na nossa sala de exposição e entregar uma moção à família de Antonieta de Barros aqui nesta casa. Então, quero aqui manifestar e já fazer um pedido para que a gente encaixe ainda nesta agenda do mês da mulher, mas que a gente estabeleça essa recolocação e rememore a presença de Antonieta de Barros aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado. O pedido será atendido, deputado. Em seguida, os trabalhos, nós falamos sobre as tratativas técnicas com a casa para providenciar essa linda homenagem. Muito obrigada. Vamos assistir, então, equipe, o vídeo do deputado Júlio. Pero la felicidad es algo más importante que solo una apariencia. La felicidad implica un gran esfuerzo, un amor propio, un compromiso, un equilibrio perfecto. Dios. Entre todos estos elementos para poder abrazar las oportunidades que la vida nos da. ¡Wow! Y hay que abrazarlas fuerte, ¿eh? Y no soltarlas a la primera dificultad. Ella con los pies es más hábil que yo con las manos. Yo le tengo miedo a muchas cosas. Me daba miedo estar aquí. Ojo. Pero yo no soy una cobarde.
porque solo los valientes pueden escribir su nombre en el libro de la vida, Dani. Por eso voy a escribir tu nombre aquí. Wow. Esa buena letra, no crean que es cuestión de suerte. Suerte dicen por ahí que es cuando puedes ensartar una aguja. Va a enhebrar una aguja con... Sin embargo, yo creo que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Ah, infelizmente travou, gente. Eu tava... Mas nós vamos pedir, eu vou lhe devolver um requerimento, deputado Júlio Garcia, que Vossa Excelência possa nos encaminhar a todos nós para que tenhamos também o privilégio de compartilhar com amigos essa belíssima homenagem e conhecer o final dessa história. Muito obrigada. Bom, senhores e senhoras, não havendo mais inscritos, então nós encerramos a essa sessão de homenagens, promovendo a suspensão. Mais uma vez aqui agradecendo a todas e todos, de modo especial a Gisele, nossa atriz, que nos abrilhantou com os seus trabalhos. E daqui a 30 segundos, nós já retomamos então a sessão ordinária. Não havendo então mais oradores inscritos e encerrando o tempo regimental, encerradas também as deliberações para o dia de hoje, nós convocamos a próxima sessão, mas antes de encerrá-la, essa presidência convoca outra ordinária para amanhã em horário regimental. Está encerrada a sessão. Mais uma vez, muito obrigada a todos e todas.